Olá, hoje vamos falar sobre identificação de nomes terroristas em base de dados de clientes, uma comparação das técnicas Levenstein usando RapidFuzz e SentenceBERT. Os discentes são Marília Brusadelli. Eduardo Pingarilho. Essa prestação é para o curso de mineração de dados massivos, ministrado pelo Dr. Glauco e pelo Dr. Bruno. Bom, aqui a gente vai introduzir qual é o nosso projeto, né? O nosso projeto ele visa comparar técnicas de Levenstein com o método otimizado de Sentence-BERT. Ambas são técnicas de similaridades, né, que calculam similaridades, e nós vamos utilizá-las para comparar similaridades entre nome de empresas ou pessoas ligadas às atividades terroristas através de uma lista da OFAC, um órgão norte-americano de controle de ativos estrangeiros, com uma base de clientes de uma instituição financeira. O nosso objetivo vai ser recomendar para a instituição financeira qual técnica possui menor custo de processamento. É uma observação é que, para fins didáticos, nós vamos gerar uma lista de nomes falsos para substituir a base de clientes da instituição. A nossa motivação veio através de uma regulamentação do Bacen, que solicitou às instituições financeiras identificar em suas bases de clientes nomes que estão na lista da OFAC, seja nome de empresa ou pessoa. Essa lista está disponível nesse link, sanctionsearch.ofac.tres.gov, e essa lista ela é atualizada constantemente desde 1994. Bom, o que que o nosso modelo quer pegar, né? Ele não quer pegar somente se os nomes são idênticos entre o que está na lista e o que está na base de dados. Ele também quer pegar nomes similares. Por exemplo, um terrorista está cadastrado na base de clientes do banco como Abdul Kamasa. E na lista da OFAC ele é Abdul Kamasa, sem o I e sem o A. A gente quer conseguir pegar isso no nosso modelo também. Entendendo um pouco mais a necessidade de redução de custos de processamento em relação à quantidade de dados massivos, nós temos o fato de que o banco consta hoje com mais de 200 milhões de clientes, e é um valor que, evidentemente, sempre é crescente. Também é crescente a lista de pessoas com envolvimento de atos ilícitos. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uma lista com 9 mil nomes de pessoas, empresas e organizações, e esse número, ele saltou muito ultimamente. Só para você terem uma ideia, após a guerra da Ucrânia, esse número aumentou de 1.400 para 9 mil nomes. Então, se a gente tivesse que cruzar isso hoje, a gente teria que pegar 200 milhões de clientes e cruzar com 9 mil pessoas, gerando 1,4 trilhões de processamentos necessários para comparação par a par. Então, o que é essa lista? De onde vem essa lista gerada pela OFAC? A OFAC é o Office of Foreign Assets Control, é uma agência de inteligência ligada ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, e ela disponibiliza e mantém uma lista contendo empresas, pessoas, organizações, entre outros órgãos que são monitorados e bloqueados pelos Estados Unidos por estarem envolvidos em atividades ilícitas. A consulta da lista da OFAC, ela deve fazer parte de uma rotina de qualquer tipo de empresa, principalmente aquelas que já estão atentas ao compliance, como são os casos dos bancos, à prevenção de lavagem de dinheiro e ao terrorismo e fraudes. Então, o que é essa distância de Levenstein e que biblioteca é essa RapidFuzz que a gente utilizou no projeto? Primeiro, Levenstein, ele é um cientista russo, conhecido como o pai da codificação, e ele se especializou principalmente na que a gente chama de correção ortográfica, correção entre strings. Então, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um método de comparar duas strings e calcular a menor distância entre elas. O que seria a menor distância entre duas strings? Vamos pegar como exemplo a palavra kitten e sitten. Então, pelo método do Levenstein, a gente tem uma distância 1, só pelo fato de que a primeira letra de kitten e sitten seriam diferentes. E a gente tem uma distância número 2 quando a gente pega a palavra e e i, quando a gente altera para kitten ou sitting. Só que se for comparar kitten com sitting, você tem não só a primeira modificação de K com S, a segunda modificação de E para I, como uma terceira que é uma inclusão de uma nova string. Então, a distância total de kitten e sitting é igual a 3.
Ou seja, a distância de Levenstein entre duas palavras é o número mínimo de alterações de caracteres, seja inserções, supressões, substituições, necessárias para transformar uma palavra em outra palavra. Já a biblioteca RapidFuzz é uma implementação em Python que utiliza, então, essa metodologia de Levenstein de comparação entre strings. Já outra metodologia é a SentenceBERT, que é uma técnica para representação de frases em espaços vetoriais, que utiliza a rede neural para codificar frases em vetores de alta dimensionalidade. No contexto da linguagem natural, NLP, as duas técnicas, tanto a Levenstein, que é conhecido também como Leve, ou a SentenceBERT, conhecido como SBERT, podem ser usadas em conjunto para resolver tarefas específicas, como a verificação de plágio. A distância de Levenstein pode ser usada para identificar trechos de textos semelhantes, enquanto que a SentenceBERT pode ser usada para verificar se o significado desses trechos é o mesmo. Então, assim, com o objetivo principal, o melhor uso que a gente tem dessas técnicas, a gente observa que o Levenstein ela é muito útil para comparar a similaridade entre strings de caracteres. Por exemplo, para corrigir ortografia, encontrar duplicados em um conjunto de dados, enquanto que o SentenceBERT ela é muito útil para comparar frases completas em relação ao seu significado. E é mais adequado também para comparar o significado ou semântica de frases completas. Ou seja, enquanto o Levenstein era muito mais utilizado para você pegar palavra por palavra, a SentenceBERT você faz um pooling dessas palavras em uma sentença e tenta ir além, tentar pegar o contexto de uma frase, por exemplo. Bom, após muitas pesquisas e testes com várias técnicas, nós fechamos esse projeto e dividimos ele em 4 fases para o desenvolvimento. A primeira fase consistiu em gerar 2 bases de dados, sendo a primeira base de dados com nomes falsos, representando clientes de uma instituição financeira, e a segunda base com nomes da lista da OFAC. Feito isso, a gente utilizou a distância de Levenstein através da biblioteca em Python RapidFuzz para identificar similaridades entre as duas bases e gerou o tempo gasto nessa execução. Depois, a gente, com o mesmo objetivo, utilizou a biblioteca Sentence Transformers e gerou também o tempo gasto na execução. E, por fim, nós vamos comparar esses 2 métodos, né? Qual conseguiu atingir o nosso objetivo de menor custo de processamento. Explicando um pouquinho mais sobre a nossa base de dados, para a gente gerar essa lista de nomes falsos, a gente usou a biblioteca Silly e pediu para gerar para a gente tanto nome de pessoas físicas quanto nome de empresas. Carregamos no data frame os nomes gerados pela biblioteca e depois lemos o nosso data frame, né, um arquivo em CSV da lista gerada da OFAC. Como a gente está usando nomes falsos para fins didáticos, a gente incluiu nomes de terroristas na nossa base de clientes, né? Nomes similares para a gente poder identificar esses matches, que é esse nosso segundo passinho. Aqui eu trouxe, né, para mostrar da onde nós tiramos a base de dados da lista da OFAC, né? Foi uma base real. Bom, finalizado a nossa primeira etapa, vamos para a segunda, que é o RapidFuzz. A gente incluiu aqui o tempo, né, para gerar, e para fazer esse processamento a gente fez um for. Por quê? Porque a gente precisa comparar toda a nossa base com todos os nomes de terroristas. Ou seja, para cada um terrorista eu preciso ver ele em toda a base. E no final aqui, a gente salvou no data frame e trouxe aqui quais foram os matches encontrados, né? Foram 5, sendo 4 deles 100% e um deles com 90% de similaridade. Como a gente pode ver, o I pelo Y, né, foi trocado e o só um S foi colocado 2 S na base do cliente. Concluindo essa primeira etapa, nós fomos para a nossa terceira etapa, que é o SBERT, né? A biblioteca é a Sentence Transformers, que é uma estrutura em Python, né, para o Ebending, ou seja, incorporações de frases, textos e imagens de última geração. Aqui, no caso, a gente vai usar como se fossem para pequenas sentenças, né, já que são nomes e sobrenomes. Carregado isso, a gente fez os cálculos, né, do Ebending, ou seja, a gente transformou essas strings em números, né, para fazer esses cálculos. Então, primeiro a gente fez com o dos clientes e depois nós fizemos com o nome da lista da OFAC.
A gente trouxe aqui como exemplo como que ficou, como era o nome, né, e como que ficou a incorporação com os números. Bom, a gente utilizou a mesma lógica do DeFuzz, né? Criamos o for para comparar todos e geramos o tempo, e a gente colocou como índice de similaridade também 85%, ou seja, se a similaridade for maior que 85%, a gente vai armazenar esse nome e trazer. E aqui a gente teve um tempo de 37,96 segundos, frente a mais de 60 segundos do RapidFuzz. E a lista de clientes foi a mesma. A gente destaca aqui como diferencial que o da Yasmin, a similaridade deu 86%, enquanto no RapidFuzz tinha dado 90%, pois são cálculos diferentes. Então, falando sobre os resultados, em ambos os modelos, a gente conseguiu identificar os 5 nomes de suspeitos que a gente inseriu na nossa base de dados de clientes. O Defaz concluiu o processamento em 63,5 segundos e o Centesbert em apenas 37,96. Ou seja, o SBERT conseguiu ser quase 60% mais rápido do que a metodologia leve utilizando a biblioteca Defaz. Dificuldades. Por ter focado mais na preparação e armazenamento dessas bases de dados no início do projeto do que nas técnicas de otimização, a gente então gastou um tempo maior na preparação do ambiente e da infraestrutura do que na otimização em si dos algoritmos e até mesmo testando outros tipos de algoritmos de similaridade. O tempo de execução dos modelos, devido à grande quantidade de dados, 200 milhões de dados versus 9.000, obrigou a gente, então, a fazer uma redução dessa base original de 200 milhões por uma ausência de capacidade de tempo e processamento. Então, a gente teve que fazer uma limpeza também na base de dados abertos e a gente teve que definir qual a técnica utilizada para similares em palavras. Então, a gente fez muitos testes antes para selecionar essas duas técnicas e isso acabou não ficando representado no trabalho no final. Conclusão. A gente utilizou, então, os conceitos de distância aprendidos em sala de aula. A gente conseguiu formular um problema de similaridade, que é cruzar essa base de suspeitos com essa base de clientes, e a gente conseguiu observar, então, qual seria a melhor metodologia do ponto de vista de custo de processamento, preparando os embeddings. No entanto, esse passo precisa ser feito em uma única vez. Então, você acaba tendo um ganho maior a longo prazo. Você vai, evidentemente, depois comparando apenas as inserções posteriores, tanto nessa lista quanto na base de clientes. É um dos nossos objetivos, né, como trabalho final de disciplina, era procurar técnicas similares às aprendidas em sala de aula. Então, a gente quis replicar isso. É uma técnica que também ele vai utilizar inicialmente um custo de processamento maior, né, para eu calcular os embeddings, mas feito isso uma vez, depois ele mostra que esse custo é 60% mais rápido todas as outras vezes. Então, um banco que recebe essa lista diariamente, precisa fazer esses cálculos diariamente, o ganho é extremamente significativo. Aqui a gente traz as referências, né, então, de Levenstein, o SBurt, né, que aí explica toda a documentação, como utilizar, todo o código, e também o site do professor Glauco, que foi onde a gente sempre ia lá e voltava nas técnicas revistas em sala de aula para aplicá-las durante o projeto. Perfeito. Né? Gratidão pela atenção, obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, foi extremamente engrandecedor, a gente aprendeu muito, tanto em sala de aula quanto no desenvolvimento desse projeto.